A graça e a paz dos irmãos. Eu queria começar hoje chamando uma irmã para dar um testemunho aqui para vocês, amém? Pode tirar a máscara, pode vir aqui, por favor, Laila. Não sei se você está enxergando, eu já estou acostumado com essas luzes aqui, que ajuda para subir. Amém. Vou deixar você falar, você fica aqui nesse ponto, amém? Os irmãos conhecem a irmã Laila, amém? Vou deixar Deus te usar, essa profeta de Deus, cada dia mais ousada, amém? Glória a Deus. Irmãos, graça e paz a todos. É com o coração cheio de gratidão que eu estou aqui para homenagear um casal que é uma bênção na mão de Deus. Que se você que está online ou vocês que estão aqui não sabem, hoje é dia do pastor. E nós estamos aqui para homenagear os nossos pastores. Eu gostaria de chamar pastor Elias e pastora Andressa. E traga a sua família, porque a gente não ia deixar passar em branco, pastor, porque você é muito especial para a gente, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu sei que se todos levantassem aqui e dessem um testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas através de vocês, o tempo hoje seria pouco e você não ia pregar hoje. Pois é. E a irmã Simone também tem uma palavra para entregar para o casal, mas antes eu gostaria de declarar na vida de vocês porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que o Senhor encha a vida de vocês cada vez mais, para que vocês nunca desanimem, porque vocês sabem a missão que vocês têm, o ministério que vocês têm, e Deus sempre vai estar com vocês. E assim como Ele fez no livro de Oséias, eu quero declarar aqui uma cerca de espinhos que cerque o caminho de vocês, para que você não seja atingido por nenhum mal. Eu declaro que a sua família vai ser protegida por essa cerca de espinho que o Senhor está levantando a favor de vocês. Tá? Glória a Deus. Alguém está vendo Anthony? Vem para cá, Anthony. Pastores, realmente não tem palavras, né, para agradecer. Eu sou fruto desse ministério de vocês, da vida de vocês. Tenho aprendido muito, tem sido muito um tempo de grandes revelações e, com certeza, vocês têm sido instrumento de Deus na minha vida e eu acho que na vida de todo mundo. E como lá em João 10, no capítulo 10, Jesus se descreve como o pastor, né? Tão linda, tanta coisa linda, mas no versículo 11, quando ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sei que não é literalmente que vocês têm feito isso, mas vocês têm dado a vida de vocês. Eu quero, a melhor forma de a gente honrar vocês é agradecer e saibam que o fruto do trabalho de vocês não tem sido em vão. Vocês têm sido realmente esse pastor que tem dado a vida pelas suas ovelhas. Obrigada. Eu sei que essa é a palavra de todo mundo. Obrigada. Pois é, irmãos, o Dedé também quer falar. Todo mundo gostaria de falar e todo mundo está com o coração cheio. A Ana está ali apontando o dedo. Para que vocês, os que estão em casa, vejam o tanto que a gente ama e nós apreciamos e agradecemos a vida desse casal tão jovem, né? Eu até chamo a Andressa de pastorinha, não para diminuí-la, mas para mostrar para ela que ela é tão jovem, mas que Deus faz tanta coisa através dela. E eu chamo o pastor Elias de menino Elias, porque assim que eu vejo, assim que o Espírito Santo me mostra, que ele é um menino de coração, não pelo tamanho, nem a aparência. Mas, pois é, ainda é, né? 40 é jovem ainda. Pois é, eu vou passar para o irmão Dedé, que ele tem uma palavra, e depois a Ana. Vem na luz, Dedé, vem para a luz aqui, ó. Amém. Então é isso, irmãos. A gente vai fazer, acho que tem 5 anos que está caminhando com o pastor Elias, a pastora Andressa aqui, né?
E é um privilégio estar caminhando com eles, sabe? A palavra de Deus fala que dei honra a quem tem honra, né? Então, eu quero dizer que um casal que tem muita honra, eu gostaria de honrá-los nessa manhã, amém? O pastor Elias não é somente meu pastor, mas ele é um verdadeiro amigo para todas as horas, independente da mensagem que a gente está junto tentando falar de Jesus, trazer mais pessoas, mas ele se tornou como um irmão, um amigo para mim mesmo, amém? E é isso, irmão, que a gente possa honrar os nossos pastores, amém? Opa! Não estava preparada, não. Não. Agora, hoje não preparei nada. Não, só queria falar, estava lembrando quando eles chegaram, que eu estou desde que eles chegaram aqui, né? E eu tenho visto assim como eles têm crescido. Eu tenho crescido demais, muito mais, incluso mais assim. Eles têm assim, domingo passado, com a palavra que você estava falando, não sei porque eu comecei a lembrar quando vocês chegaram, vocês eram bem diferentes. E eu tenho visto como o pastor tem crescido assim, tem mudado, tem sido para melhor, porque quando chegou assim, eu não sentia essa comunicação, conexão, né? E tenho visto como que o pastor, assim, ele falou domingo sobre isso, e é realmente assim, o pastor tem sido uma bênção nas nossas vidas, e sobretudo a Andressa comigo, né? Porque como mulher, né? Não é só uma pastora, como o Dede falou, é uma amiga para mim, não quero nem falar, porque senão eu começo a chorar. Mas, assim, é uma pessoa muito importante para mim, pastor também. Eu amo vocês e nós temos crescido muito com vocês. E eu agradeço muito, muito todo esse tempo que vocês têm ficado aqui. E não vai embora, não, fica aqui. Obrigada, muito obrigada. Também a Agna vai chegar aqui para fazer homenagem dela. E depois todos os irmãos põem a máscara e podem vir abraçar o pastor e cumprimentá-lo. Pai do Senhor a todos. Para mim e para minha família, vocês representam muito. Queria agradecer de verdade tudo que vocês têm feito pela gente. E Deus plantou eu e o Nípolis aqui, Ele está feliz aqui, sabe? Quem conhece a história, né, da gente sabe a luta de ir para lá, para cá, mas a gente está bem feliz aqui. Eu agradeço a Deus por isso, sou grata a vocês. Queria homenagear vocês. Esse é da igreja, para vocês também, em nome da igreja, né? E também eu queria dizer que depois do culto, nós temos um grupo criado que gostaria de levar vocês na churrascaria. É o presente do grupo para vocês. Amém. Deus abençoe. Pois é, irmãos, vocês podem vir em linha e abraçar o pastor. Se vocês quiserem falar. Que Deus te abençoe. Obrigado. Agora meu abraço. Deus abençoe. Uma bênção na minha vida. Vai falar? Agora, irmãos. Irmãos,
irmãos, vamos reunir todos aqui para fazer uma oração especial para esse casal, para que Deus continue abençoando eles e enchendo eles mais do Espírito Santo a cada dia. Oh, Jesus. Oh, Pai, o Senhor é o sentido de todas as coisas, Senhor Jesus. Pai, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar, Pai, bálsamo de alegria sobre esse casal, Senhor Jesus. Que o Senhor venha cuidar, Pai, de tudo que o Senhor tem colocado na mão dele, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, declaro cada dia mais e mais bênção, Senhor, sobre a nossa igreja. Pai, sobre o comando e sobre a autoridade que o Senhor colocou sobre esse casal, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, Pai, declaramos muitas e muitas vidas, Pai, sobre a vida do pastor Elias, da pastora Andressa, Senhor Jesus. Muitas vidas virão, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo venha guiá-los, Pai, a tomar decisões corretas, Senhor Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo venha encher o coração deles a cada manhã, Senhor Jesus. Que eles levantarem, ele ter convicção, Pai, que há uma missão a ser feita, Senhor Jesus. E o Senhor colocou na mão deles nesse lugar, aqui em Tampa, Senhor Jesus. Pai, declaramos muitas vidas chegando por aquela porta, Pai, através da vida do pastor Elias e da pastora Andressa, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esses pastores maravilhosos que o Senhor tem colocado, Pai, para cuidar-nos de nós, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênçãos sem medidas para a vida de vocês, gente. Nós amamos vocês. Aleluia, glória a Deus. Eu nem sabia que era dia do pastor. Irmãs, eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu creio que desde o dia que a gente recebeu a palavra que nós viríamos, né, para os Estados Unidos, para a cidade de Tampa, o Senhor estava me dando Canaã. Eu tenho essa convicção no meu coração, que apesar das lutas e de todas as coisas que nós já passamos, eu creio que tem sido um Canaã, um lugar de crescimento, uma terra abundante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, me sinto grata, feliz. Amém? Obrigada. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu sou muito grato pela vida de todos. Eu também não sabia que era dia do pastor, não, mas você vê como que Deus é bom? Você sabe que o maior presente para pastor é a igreja cheia, né? Sem saber, olha só, olha que bênção, né? Hoje o Robson e a Denise chegaram cedo, e o Robson falou, o que eu posso fazer? Eu falei, bota cadeira, bota mais cadeira. Aí quem que passou? Acho que foi a Andressa, falou, quem que falou para mim hoje? Deus, vai encher hoje? Eu falei, hoje vai, olha que bênção, esse é o maior, aleluia. Deus é bom, irmãos, Deus é bom. E como eu falei uns dias atrás, o projeto que Deus confiou a essa igreja não é um projeto para o pastor, mas é um projeto para a igreja. Eu quero dizer que Deus tem um plano para você aqui nesse lugar. Deus quer te levar ao crescimento, Deus quer te levar ao conhecimento da sua graça, da sua bondade. E o meu maior desejo, irmãos, é que cada um venha entrar nesse projeto de Deus, entrar nesse propósito de Deus e possa desfrutar de tudo que o nosso Pai preparou para nós. Amém? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui.
Algumas semanas atrás eu estava conversando com um profeta, né, um homem de Deus, e estava comentando, ele não me conhecia, eu fui apresentado, ele é um missionário, que está lá no Brasil, é um missionário americano lá no Brasil, conversando com um missionário brasileiro nos Estados Unidos. E a gente fazendo um FaceTime, eu comentei com ele, ele falou, não, eu estou pastoreando, é minha primeira igreja nos Estados Unidos, primeira igreja como pastor, né, aqui nos Estados Unidos, que agora eu estou. E ele falou algo que eu entendi, era da parte de Deus, eu já sabia, mas é legal quando você escuta pela boca dos outros, né? Ele falou assim, olha, a primeira igreja, não é, Deus não te dá para as pessoas, Deus dá as pessoas para você. Então, é mais um aprendizado para o pastor do que, é mais Deus trabalhando na vida do pastor do que o pastor trabalhando na vida dos membros, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu sei que cada irmão aqui foi Deus quem me deu, né? E eu não vejo como eu abençoando a vida, mas eu vejo a maneira como cada um aqui abençoa a minha vida, né? Cada um aqui é usado por Deus para esse propósito que o Senhor tem de transformar a minha vida, né? Como a Ana disse aqui, nós somos pessoas bem diferentes de quando chegamos. Aleluia por isso, né? Eu não queria ser mesmo a primeira pessoa que eu era há 5 anos atrás. Imagino que daqui a 5 anos eu vou ser diferente da de hoje. E essa é a maravilha do Evangelho, né? Esse é o projeto maravilhoso que Deus propõe para mim e para você, para sermos transformados de glória em glória todos os dias, até a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o projeto de Deus, seja bem-vindo a Ele. E juntos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa família chamada igreja, né, nós começamos a desfrutar disso tudo. Amém, queridos? Então nós estamos vindo, né, de um tempo onde o diabo tentou dar um golpe na igreja, né, desde março, por conta de restrições, e agora nós estamos retomando, né? Eu quero aproveitar também e passar já esse recado. A partir do mês que vem, domingo, dia 1º de novembro, o nosso culto vai começar às 10 da manhã, nós estamos retomando o horário que era antes da pandemia. Não haverá mais a transmissão ao vivo, vai continuar tendo o canal no YouTube, com as mensagens gravadas, né? No dia seguinte a gente posta, e nosso culto vai entrar também em horário normal, vai ser um horário, nós estamos num horário compacto, né? Sendo menos tempo nesses dias, mas a partir de 1º de novembro, as coisas voltando ao normal. E a grande oração que eu tenho feito é para que as pessoas retomem, né? Para que os irmãos que se dispersaram, que ficaram afastados, voltem, né? E o que eu vejo, né, como o dia de hoje, o prédio nosso cheio, né? Isso é uma confirmação do Senhor, né? Isso é algo bom, porque a igreja do Senhor está prevalecendo, né? Os irmãos estão respondendo, e eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós vivermos nesse tempo. Você sabe, o ano de 2020 parece um ano perdido, né, para muitas pessoas, né? A gente tem a mania de colocar o nosso hashtag lá no grupo depois do cursão, né? Cursão 2020, a Andressa clicou por errado, ficou cursão 2030, né? Aí não sei quem comentou, vontade de acabar logo essa década, né? Mas eu quero dizer que nos momentos em que a gente menos espera, Deus surpreende a gente, né? Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos e falou, olha, o que você me diz desse lugar, um lugar de morte, um lugar onde não havia mais vida? E ele falou assim, profetiza, né? E naqueles ossos se reviveram, né? Então, onde para o homem não há mais saída, onde para o homem é algo perdido, eu quero dizer que Deus vai te surpreender ainda esse ano, porque o relógio de Deus não é como o relógio do homem, sabe? Eu estava meditando essa madrugada sobre isso, que eu me lembro que eu não era
não era envolvido ainda, não conhecia muitas coisas da igreja. E eu me lembro que eu estava assistindo um culto, uma profeta falou para mim: olha, Deus, quando eu olhei para você, Deus me mostrou um relógio. Eu falei: que legal, vou ganhar um relógio. Não, Deus está me dizendo que Ele tem pressa na sua vida, né? E eu estava pensando isso, que em janeiro de 2012, eu estava começando um ciclo da minha vida, em janeiro de 2012, e fui para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, para a gente começar um trabalho lá. Mas eu comecei como membro de célula, eu não comecei liderando célula, eu nunca tinha trabalhado o modelo celular. E isso em janeiro de 2012, quando foi em julho de 2015, eu estava sendo ordenado pastor. Se você fizer as contas aí, em 3 anos e meio, né? Porque Deus tem pressa, irmãos. E assim, se você estiver disposto a responder ao que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus, Ele não força a situação com ninguém, Deus não empurra ninguém, mas se você estiver disposto, eu quero dizer que Deus quer fazer muito na sua vida, sabe? Mais do que você imagina, irmãos. Eu posso dizer para todos aqui que eu jamais imaginei que eu seria um pastor, que eu estaria aqui pastoreando uma igreja, e que dirá isso, né? Em 2012, quando eu saí sem saber, né? Foi um negócio chamado meio abraônico, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que você não sabe, mas eu ainda vou te mostrar onde é que isso vai dar. Você sabe, assim são as coisas de Deus. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Você tem fé para crer nisso, irmãos? Amém? Esse é o nosso Deus, sabe? O Deus que faz isso na vida de qualquer pessoa, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Os irmãos me conhecem muito bem, conhecem minhas falhas, conhecem minhas debilidades, meus pontos fracos, sabe? Isso só mostra o quanto o nosso Deus é bom, o quanto o nosso Deus se dispõe a usar qualquer um dos seus filhos, sabe? Quando você vê uma falha no seu líder, quando você vê uma falha em alguém, nunca critique, mas lembre-se que o Deus que usa homens e mulheres não espera a perfeição deles, espera apenas a disposição desses homens para usar. Quando você vê a falha em alguém, você fala: glória a Deus, porque Deus pode me usar também. Se usou ele, pode me usar também. Você sabe o que é maravilhoso na Bíblia? Que a Bíblia não esconde o defeito nem o pecado dos homens de Deus, porque Deus, Ele escolheu trabalhar comigo e com você da forma como nós somos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou continuar hoje, nesses 15 minutos que me restam. Eu estou tranquilizando para ninguém começar a ficar desesperado, né? Pô, mas ele está falando ainda, nem começou a mensagem. Pode deixar, eu sei que faltam 15 minutos, não precisa fazer nenhum sinal, apesar que aqui eu quase não enxergo ninguém, né? Com essas luzes fortes na cara. Mas você sabe que tem aqueles sinais clássicos, né? Os irmãos começam a olhar para o relógio, aí tem uns que já são mais para mostrar mais, mas fica tranquilo. Bem, nós estávamos, as últimas mensagens nós falamos sobre a fórmula da igreja de Atos, que era a doutrina dos apóstolos e a comunhão. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? A importância da doutrina dos apóstolos e da comunhão. E agora, nós entendemos a importância, né? Até essa semana a gente estava conversando na célula, que Jesus ensinou Pai Nosso, né? A maneira de Deus agir é dentro do coletivo, é dentro da comunhão, é dentro do ambiente da comunidade da igreja, né? E eu estava pensando, agora, o que a igreja fazia? Não é apenas a comunhão. Você sabe, tem muitos lugares no mundo em que você encontra a comunhão, e nem por isso ali é uma igreja, mas tem pessoas que já descobriram o quão é gostoso a comunhão. Claro que a comunhão, quando é entre os crentes, onde tem o Espírito Santo, é muito maior, mas crentes que já perceberam as vantagens, pessoas que já entenderam o quanto é bom a comunhão e vivem isso
mesmo fora do ambiente da igreja. A comunhão da igreja, ela tem um diferencial. E eu estava pensando, onde é que na Bíblia fala a respeito disso? Eu queria que você abrisse aí, em 1 Coríntios, você abrisse ou acompanhasse no seu celular, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da reunião. O que aqueles homens de Deus faziam no seu tempo de comunhão. Então o texto lá de 1 Coríntios 14, no verso 26. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Veja, sempre fala de reunião, fala da comunhão. Então o que acontece quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Sabe, uma outra parte da Bíblia também que eu me lembro, que fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas toda aquela que seja útil, que seja agradável, que se nela há algum valor, então você fala, porque o falar da reunião da igreja, o falar da nossa comunhão, é um falar de edificação. Amém? Você sabe, a reunião do mundo, por muitas vezes, eu já participei do mundo, eu sei como é que é. É uma reunião, muitas vezes, de desonra, né? Onde as pessoas ficam ali fazendo piadinha, ficam caçoando umas das outras, e às vezes falando coisas que são más, e às vezes a gente sai desse tipo de comunhão pior do que entrou. Então veja, não é toda a comunhão em si, não é apenas a comunhão que faz de nós a igreja, mas é a comunhão onde nós somos edificados, onde nós, e o ambiente, né? Aqui a dica que o apóstolo Paulo ele fala, porque ele fala para uma igreja que se reunia todos os dias. Eu sei que a nossa ideia de reunião da igreja é esse culto aqui, né? Esse lugar aqui onde fica todo mundo assistindo o pastor falar. Não era essa a reunião da igreja lá de Atos. A reunião da igreja de Atos era uma reunião nas casas, onde as pessoas iam lá, elas se encontravam, elas partiam o pão, elas tinham um ambiente de alegria, de amizade, mas mais do que isso, o tema, o assunto deles era a respeito das coisas de Deus. Sabe, eles se reuniam para testificar uns com os outros. Ah, mas isso é porque o pastor mandava? Não tinha instrução nenhuma a respeito disso. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabe, inevitavelmente, se você estiver cheio de Deus, a sua boca vai falar a respeito das coisas de Deus. Sabe, não é uma questão, não é uma obrigação, mas é algo que é do prazer. Você vai falar daquilo que te enche, daquilo que te traz ânimo, daquilo que você gosta de falar. Sabe, eu me lembro de algumas viagens, alguns lugares para qual eu viajei, que eu voltava tão empolgado que eu queria contar para todo mundo aquilo que eu tinha visto. É ou não é assim? Né? A Agnes e o Nico estavam lá no Caribe, né, esse fim de semana, né? Saíram a tempo do furacão. Mas eu imagino que eles compartilharam algumas fotos, né, bonita para os irmãos, né, ficar com vontade de ir lá para o Caribe também. Mas você quer mostrar aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que você está experimentando. E aí o apóstolo Paulo fala que o assunto na reunião aqui, o que os crentes faziam quando eles estavam juntos? Eles compartilhavam aquilo que Deus estava fazendo, eles compartilhavam salmos, eles testemunhavam, eles liberavam palavras proféticas, porque eram aquilo que eles viviam todos aqueles dias, eles estavam cheios do Espírito Santo. E você sabe, aí esse texto que fala o que acontecia na reunião, me levou para outro texto. Na hora eu lembrei daquilo que está lá em Efésios 5. Se você quiser acompanhar, olha o que diz Efésios 5, no verso 18. Não vos embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito.
Agora olha só o que diz aqui no verso 19: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Olha como é parecido com esse texto lá de 1 Coríntios 14. Vou ler agora 1 Coríntios 14. Portanto, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um tem salmo, palavra de instrução, revelação, palavra de outra língua e interpretação. Agora olha o que diz Efésios: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente. Você sabe, o ambiente onde os crentes se reúnem é um ambiente cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é assim que você se enche do Espírito. É quando você escuta, é quando você, nesse ambiente, você fala das coisas de Deus. E os irmãos, e a Bíblia fala aqui que o objetivo é a edificação mútua. Sabe, então todas as vezes que a igreja se reúne, o Espírito Santo se manifesta. Você se enche do Espírito no ambiente da igreja. Por isso é improvável, eu poderia dizer que é quase impossível você ser cheio do Espírito Santo sozinho na sua casa. Não combina, não foi feito para isso. Já viu pessoas que parecem muito espirituais, e eu sei que o conceito da religião, presta atenção, é o conceito da religião, que espiritualidade é aquele cara que não consegue ter comunhão com ninguém, o cara parece que está num outro nível, chegou no nirvana, sei lá, né? Um monge tibetano, o cara, ele é tão santo que ele nem conversa com ninguém. Deixa eu falar, isso é carnalidade, irmãos, isso é religião. Porque o homem mais espiritual que andou nessa terra, a Bíblia fala que andava com publicanos e pecadores, andava no meio do povo, era Jesus Cristo. Ele andava no meio das pessoas, e é claro que ele não era, mas a ponto dos fariseus falar: esse cara é um comelão e um beberrão. Porque Jesus andava nas festas, o lugar onde ele fez o primeiro milagre foi no meio de uma festa, porque cristianismo é relacionamento. Então esse conceito seu religioso de que ser mais santo é andar sozinho, é ficar nessa espiritualidade que é introjetada, deixa eu dizer, isso é carnalidade, a sua carne querendo ser piedosa diante de Deus. Porque o cristianismo, aliás, aquilo que Deus quer para nós é ser comunidade, e você vai encontrar o Espírito Santo nesse ambiente da igreja, no ambiente da comunhão, nesse ambiente onde nós nos enchemos do Espírito Santo. E aí eu estava lembrando que Jesus falou para os seus discípulos o quê? Permaneçam em Jerusalém, todos juntos, que eu vou derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir quando vocês perseverarem juntos, quando vocês estiverem reunidos. Sabe, irmãos, nós temos que entender isso. Porque o que o diabo tem tentado fazer com a igreja é destruir isso. E não por acaso, eu estou mostrando aqui para você a importância de nós andarmos juntos. E eu não estou falando de você vir aqui apenas no culto, mas eu estou falando de nós vivermos a vida da igreja todo o tempo. Você sabe que o que conta mais na sua vida não é o que você faz aqui, mas é exatamente o tempo que você não está aqui dentro. É o que você vive lá fora, sabe? É a maneira como você escolheu viver. Então veja, a maneira que Deus quer, e Ele estabeleceu a sua igreja para isso. Estabeleceu como proteção, estabeleceu como família, estabeleceu como lugar de onde Ele nos alimenta, mas é também o lugar do enchimento do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, por isso nós precisamos da comunhão, nós precisamos uns dos outros. Sabe, nós precisamos entender isso, que Deus é um Deus que Ele age dentro desse coletivo, Ele age dentro dessa família. Deixa eu falar, não existe essa espiritualidade individualizada. O maior sinal de quem é cheio do Espírito Santo é que ele quer andar junto. Lá na carta de João, acho que é na carta de João, que ele fala que se nós amamos uns aos outros, esse é o sinal
daqueles que são os discípulos de Jesus. Eu estava pensando, pessoas que falam, mas eu amo os irmãos, mas não quero ninguém por perto. Eu falei, que tipo de amor e que é esse, meus irmãos? O sinal de quem ama é querer estar perto, é querer andar junto, é querer estar próximo. Agora você sabe, é o primeiro resultado de quando a gente anda próximo é não querer andar próximo, porque você sabe, nós vivemos num ambiente de tanta individualidade que a primeira reação de quando você começa a andar junto com as pessoas é não gostar, porque andar junto exige um sacrifício individual, que é você abrir mão da sua individualidade para viver o corpo. Me lembro de um casal uma vez na igreja que falava assim, porque o pessoal da igreja é desunido. Eu falei, é desunido? É engraçado, porque geralmente as pessoas reclamam daquilo que no fundo elas são. Vou te mostrar o porquê. O pessoal é desunido porque acaba o culto, cada um quer ir para um lugar, cada um quer ir para um restaurante, cada um quer fazer uma coisa. Eu falei, é verdade. Então, acabar o próximo culto, nós vamos reunir todo mundo, vamos decidir, vamos todos juntos para um lugar. Aí acabou o culto, cada um com a sua opinião, né? Não, eu quero comer tal coisa, eu quero comer aquilo, eu quero comer isso. Falei, não, então nós vamos para tal lugar. Pergunta se esse casal foi. Então, a unidade deles era o seguinte, todo mundo tinha que seguir a agenda deles. Eu falei, não, isso não é unidade. Unidade é você renunciar em favor da coletividade. Sabe, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que você quer fazer, irmãos. Sabe, mas deixa eu dizer, chega um ponto em que a vida coletiva é algo tão normal, tão natural, que você tem um prazer e que você já é adequado a ela. Você não precisa fazer esforço para viver esse estilo de vida. Sabe, foi isso que Deus estabeleceu para nós. Sabe, eu imagino que o céu não vai ser um lugar despovoado, mas vai ser um lugar muito cheio de pessoas. Sabe, mas nós podemos experimentar isso hoje aqui. Sabe, o Espírito Santo, ele se move no meio da igreja, nesse ambiente onde nós convivemos como família. Sabe, o Espírito de Deus flui nesse ambiente. Foi essa orientação que Jesus deu para os seus discípulos. Olha, permaneçam juntos, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Mas depois a igreja foi perseguida e cada um foi para um lado. Claro que estava tão boa a comunhão, você sabe, que ninguém queria mais sair. E o evangelho precisava ser pregado até os confins da terra. Então, Deus permitiu que aquele povo fosse perseguido, os discípulos espalhados. Mas deixa eu dizer, aonde cada discípulo foi, lá ele plantou uma comunidade, ele também criou uma outra comunidade. Ninguém fica sozinho, irmãos. Essa é a igreja do Senhor. Sabe, nós estamos vivendo esses dias. Como eu falei aqui na primeira parte dessa mensagem, o mundo precisa conhecer isso. Sabe, o mundo projeta nos bens, projeta nas coisas, todos os seus desejos, mas deixa eu dizer, há um modelo de satisfação, um modelo que Deus projetou, e eu quero dizer, a maneira de Deus nos suprir emocionalmente, espiritualmente, está na igreja. Sabe, nós sabemos isso, nós precisamos viver isso, para que o mundo veja em nós a referência da igreja, e para que o mundo conheça, como aquela igreja de Atos. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor ia acrescentando mais e mais pessoas naquela igreja, porque ali era um ambiente onde havia presença de Deus, onde havia amor, onde havia alegria, onde havia prazer entre as pessoas. Eu quero dizer que essa é a nossa missão nesses dias. Amém? É difícil, irmãos? É gostoso, irmãos. É prazeroso. Sabe, é prazeroso nós vivemos isso. Deixa eu dizer, fazer a vontade de Deus é prazeroso. É prazeroso. Sabe, nós precisamos apenas de nos lembrar e de tomar a decisão de fazer isso. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar os melhores dias
das nossas vidas nesse tempo. Amém? Como eu falei, esse ano ainda, e eu falo isso de uma forma profética, de algo que Deus está colocando no meu coração. Nós ainda vamos viver grandes surpresas, grandes coisas. Eu creio que a igreja vai se levantar mais fortalecida depois desse tempo, e o que nós vamos viver aqui até o fim do ano vai ser algo que vai nos surpreender. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse dia e pedir que o Espírito de Deus nos dê esse entendimento, nos dê esse espírito de comunhão, onde Ele escolheu para se mover no nosso meio. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela igreja, ó Pai, pelos irmãos, ó Pai, ao qual o Senhor nos deu uns aos outros, para manifestar a sua graça, manifestar o seu amor, e para nos moldar, ó Pai, segundo o teu querer. Pai, nós te damos graça pelo teu Espírito Santo, que se move, ó Pai, quando nós nos reunimos, ó Pai. E eu declaro, ó Pai, que da boca de cada um aqui, todas as vezes que nós nos reunimos, ó Pai, nós iremos ministrar vida, Senhor. Que das nossas bocas saiam apenas palavras para edificação da tua igreja, Senhor. E que dessa forma nós nós venhamos a crescer, ó Pai, como uma igreja forte, ó Pai, como uma comunidade prevalecente nessa cidade, Senhor. Eu te agradeço, te louvo pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E qual que é a churrascaria, gente? Terra Gaúcha, amém? Você que está em casa fica só com o gostinho. Deus abençoe a todos, irmãos, fiquem na paz, glória a Deus.